Olá, bom dia. Agora são 8 horas e 58 minutos e o Justiça Agora está no ar. A Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, denunciou 6 pessoas por desvio em contratos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado. Entre os denunciados, o chefe de gabinete do ex-presidente do DR. A repórter Carla Lucena tem os detalhes. Segundo o Ministério Público Federal, foi identificado o pagamento de R$ 875 mil em propina a Lineu Martins. Ele era chefe de gabinete de Henrique Ribeiro, ex-presidente do DR do Rio de Janeiro. Lineu era responsável por acompanhar, fiscalizar e controlar a execução de contratos firmados com o DR do Rio de Janeiro. Outras 5 pessoas também foram denunciadas de terem participado do esquema. A empresa foi contratada no consórcio Guanabara em 2010 para, entre outros pontos, atuar na fiscalização de trânsito no estado. O Ministério Público Federal enviou uma recomendação à Agência Nacional de Transportes. O pedido é para que a ANTT volte atrás e anule uma resolução que retirou da lista de infrações a evasão de fiscalização de peso. É lei e está no artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro. É infração grave, punível com multa, deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio. Mesmo assim, em maio deste ano, a ANTT publicou uma resolução que baixou em mais de 90% os valores de multas aplicadas a motoristas infratores. Ao analisar a resolução, o Ministério Público Federal verificou que a multa foi reduzida porque foi excluída do rol de infrações do artigo 36 da Resolução 4.799 de 2015, a conduta de se evadir da fiscalização. Para o Procurador da República, André Pimentel, a alteração ultrapassa o poder regulador da agência porque contraria o artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como as diretrizes e os limites estabelecidos pela Lei 10.233 de 2001. A ANTT tem até o fim do mês para responder se vai ou não acatar a recomendação. E você já ouviu falar em tomada de decisão apoiada? Entenda o que significa, quem pode contar com esse instituto e como as decisões são tomadas. A tomada de decisão apoiada foi adotada no Brasil no ano de 2015. Essa tomada de decisão apoiada não é instituto nosso, não é do Brasil. Já existia na Itália, já existia em outros países. Mas no Brasil ela veio junto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei fez com que o Código Civil incorporasse esse direito. Funciona de maneira simples. A tomada de decisão apoiada é uma pessoa que está incapacitada de locomover, ela nomeia 2 pessoas que vão apoiá-la. Nós chamamos essas pessoas de apoiadores. Nesses casos, qualquer negociação para dispor de patrimônio, como a venda de uma casa, por exemplo, precisa ser aprovada por esses 2 apoiadores. Os chamados atos existenciais, como casamento, guarda ou adoção, podem ser exercidos livremente. Além da parte interessada e dos apoiadores, também participam desse processo judicial de tomada de decisão apoiada um integrante do Ministério Público e um juiz, que também ficará responsável por decidir qualquer desavença entre os apoiadores e o apoiado. Qualquer divergência entre o apoiado e os apoiadores, ou mesmo entre os apoiadores, entre um apoiador e outro, essa questão deve ser submetida novamente à justiça, ao juiz, e o juiz vai suprir essa divergência, ou seja, havendo essa divergência, a palavra final vai ser do juiz. A qualquer momento, os apoiadores ou o apoiado podem pedir o término desse acordo. Vamos imaginar que o apoiado perca a confiança em um dos apoiadores, ou algum caso nesse sentido. Ele pode pedir judicialmente tanto a exclusão daquele apoiador, quanto ele pode pedir judicialmente para ser encerrada aquela tomada de decisão apoiada. Da mesma forma, o apoiador. Se o apoiador falar, não estou mais confortável, eu não quero mais tomar a frente disso, ele pode submeter esse pedido ao juiz para que seja excluído disso. E o Justiça Agora fica por aqui. Outras notícias do Poder Judiciário você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, primeira edição. Até lá, tchau.